04. Mudinar e a convocação de Nequefre. Em Amarna, a nova capital do reinado de Akenaton, as medidas para a implantação da nova ordem religiosa seguiam ativas e inflexíveis. Por ordem do faraó e de sua esposa, Nefertiti, igualmente devota ao credo e vigilante de sua aplicação em todas as áreas do governo, a construção dos santuários para a devoção ao novo e único Deus seguia frenética, aproveitando-se da posição geográfica favorável. Isso porque o local era cercado por uma grande cadeia de montanhas que forneciam a imagem idêntica à daquela que se usava para representar Aton entre os devotos da nova crença. O disco solar, em determinada época do ano, nascia por entre dois patamares existentes nas montanhas, separados por uma depressão entre si, representação exata da imagem egípcia para o deus solar, o que levou o faraó a escolher o lugar da nova capital. Organizavam-se equipes de trabalhadores que eram obrigados a trabalhar além do próprio limite a fim de que não ocorresse atraso na edificação da nova cidade. Ao mesmo tempo, organizavam-se todos os serviços administrativos dentro dos novos padrões religiosos. Banidos todos os deuses e todos os demais sacerdotes, na nova religião, apenas o faraó seria o intermediário entre o novo Deus e os homens. Ainda que 27 se cercasse de auxiliares e de antigos conselheiros, era a ele e a sua esposa influente que cabia dirigir-se diretamente à nova divindade. Fizera isso, naturalmente, por se considerar, como a tradição apontava desde a antiguidade egípcia, o representante vivo dos deuses, agora convertidos em Deus único. Todavia, também o fizera para banir de sua volta todo aquele comércio espúrio que surgia sempre, que se permitia a pessoas inescrupulosas algum tipo de privilégio, entre os quais se encontrava o de ter acesso pessoal e direto aos deuses. Toda a perversão religiosa que encontrou instalada nos seus domínios era extremamente nociva para os destinos da nação e, por isso também, tal postura do faraó impediria os excessos de sacerdotes venais, interesseiros, desonestos. Do mesmo modo, Akenaton vira-se forçado a romper as antigas tradições, inicialmente estimulando a conversão religiosa, mas com o tempo, obrigando-o a, sob pena de se cair em desgraça caso se recusasse a adotar o novo sistema. Para os funcionários de sua confiança, não havia nenhuma concessão. Para os que dirigiriam os negócios do Estado e as demais atividades, principalmente as ligadas ao povo, era imperativo pertencerem igualmente à crença imposta, o que gerava uma grande quantidade de situações trágicas para os homens que se apegavam ao poder dos deuses mas se prendiam igualmente ao poder mundano. O problema de Nequefre era igualmente o de muitos. Em Nequefre, porém, havia algo mais sério, eis que se tratava de uma família pertencente à nobreza egípcia, de passado voltado ao combate dos invasores, à custa do que granjeara a simpatia dos dirigentes tebanos que a elevara na condição social entregando-lhe, além do título, inúmeros bens e riquezas confiscados de outras pessoas, não apenas como forma de retribuição à dedicação de seus ancestrais, mas, mais ainda, como maneira de se 28 criar ao redor do poder central representado pelo faraó, uma corte de sustentação, composta por pessoas e famílias influentes e que garantiriam a manutenção do apoio e a colaboração com o governo, dando respaldo às suas iniciativas. Tudo funcionava bem enquanto os faraós estavam agindo como a tradição mandava. Mas agora, com um inovador inesperado, arrojado ao ponto de iniciar algo absolutamente diverso de tudo o que existira até então, a posição de Nequefre se tornava muito pior. Nos planos de Akenaton estavam vários príncipes e nobres tebanos, comensais da coroa egípcia até aquele momento e que seriam convocados a provar a sua lealdade à nova ordem e assumir funções no sistema governamental, dentro dos novos padrões. Dentre os mais empolgados seguidores do faraó, serviu e sem escrúpulos para manter-se na órbita de influências do poder, Mudinar surgia como o temido
chefe da guarda do faraó e o autor intelectual de inúmeras sugestões adotadas por Akenaton como ideias pessoais suas, através das quais se buscava exercitar uma espécie de seleção entre os confiáveis servidores leais e os aproveitadores das vantagens do Estado sem serem dignos de confiança. Por influência desse homem sem apego a nenhum princípio elevado, Nequefre fora convocado a Amarna para uma entrevista pessoal com o faraó. Sabia que seria ali o momento mais crucial de sua vida, até então despreocupada e sem maiores problemas, que não os de realizar negócios e administrar os ganhos de sua casa farta e aquinhoada pela sorte. Atsec, preciso de você junto de mim para ir até 29 ao faraó. Disse, quase ordenando, ao sacerdote amigo, que acolhia em sua casa. Meu caro amigo, minha presença junto a você, ainda que represente para mim um prazer acompanhá-lo, pode parecer uma ofensa ao nosso rei, já que a convocação foi-lhe endereçada, pessoalmente. Eu sei disso, Atsec, mas seu equilíbrio me auxiliará a não me deixar abater diante desse testemunho que precisarei dar aos deuses, sobre a fidelidade que tenho de manter a eles e a esse maldito louco que está dirigindo nossos destinos e que pode produzir minha ruína. Lembre-se, Nequefre, todos nós estamos em processo de crescimento e, perante os deuses, somos crianças que precisam trocar os brinquedos da infância pelas lições que nos ensinarão a sermos homens. Minha presença em nada poderá ajudar se você, a si mesmo não se empenhar em entender quais os princípios que precisarão ser defendidos. Mas eu sei quais são tais princípios, Atsec. Sei que são a continuidade de nossa linhagem e de nossas vantagens materiais, em troca da antiga crença. Por isso, tenho o desejo de manter as duas coisas. Tenho pensado em assumir uma posição que me permita defender tanto a minha situação de tranquilidade nos negócios quanto a minha antiga fé nos deuses de meus antepassados. Eu me submeterei aos caprichos do rei para atender às minhas conveniências, mas no íntimo e na prática familiar seguiremos adorando os antigos protetores de nossa sorte. Creio que isso será algo muito perigoso para todos, Nequefre, respondeu o sacerdote, sempre observando à frente, no exercício de seu poder de síntese e de visão à distância. Todas as nossas atitudes, quando distanciadas da realidade interior, mais cedo ou mais tarde denunciam a nossa fraude e a nossa infidelidade diante dos caminhos tortuosos que acabamos criando para nós mesmos. Acho, sinceramente, que essa solução conciliatória, sempre bem-vinda em muitos setores de nossos problemas, levará a todos a um abismo mais fundo do que qualquer outra escolha. Mas eu não tenho outra saída, Atsec. Não posso recusar a convocação do faraó e, ao mesmo tempo, não posso voltar minhas costas para a tradição familiar, graças à qual sou o que sou hoje. Você bem deve perceber que este é um problema sem solução e que minha única saída será essa, terminou de falar o príncipe Nequefre, entre aflito e angustiado. Vendo-lhe o estado emocional, Atsec concordou em acompanhá-lo até o Palácio Real em Amarna, com a condição de que se não fosse permitida a sua entrada, esperaria à distância para não produzir maiores problemas para seu amigo. Ao retirar-se do ambiente onde a conversação se dera, o sacerdote passou pelos corredores da grande residência e encontrou a esposa de seu amigo abatida e chorosa, recostada em uma peça do mobiliário da época, assemelhada a uma poltrona larga, aos pés da qual as duas filhas se posicionavam, igualmente aturdidas pela reação materna que demonstrava desequilíbrio e angústia. Kimnut se mostrava muito abalada pelas novas ordens entregues a seu marido e, de maneira egoísta e infantil, manifestava às suas filhas o desespero de que se via possuída, sem levar em conta que Marnahan e Atsena não estavam suficientemente amadurecidas para compreender todo o problema. Mas a mãe era, realmente, alma imatura 31 despreparada para enfrentar as dificuldades da vida, mesmo aquelas que ainda não se tinham apresentado, efetivamente, mas que, a mais leve possibilidade de se
tornar em reais permitisse uma perda de seus privilégios materiais. Kimnut não percebera a chegada do sacerdote que se aproximou silencioso a fim de contemplar a cena familiar e dela extrair as informações preliminares para poder ajudar aqueles entes queridos. Marnahan, algo mais velha do que a criança Atsena, percebendo-lhe a presença, rapidamente ergueu-se do chão e, curvando a cabeça, reverente, saudou o hóspede com respeito e consideração. Nobre sacerdote de Amon-Ra, muito nos honra vossa presença neste momento difícil de nossas vidas. Somente a sabedoria dos deuses que tanto nos amam e protegem nos poderia ter reservado o privilégio de termos, em nossa casa, tão elevado representante de seu poder. Acolhei nossa mãe sob os vossos conselhos que acalmam e iluminam uma vez que nós, eu e minha querida irmã, nada podemos fazer a não ser dividir com ela as nossas lágrimas. Observando o seu porte de nobreza e a maneira de expressão fácil e serena, Atsek deixou-se envolver por uma onda agradável que o levava a sentir que já conhecera aquela jovem em algum ponto de seu caminho de espírito imortal. Ainda que jovem, recém-saída da fase adolescente, Marnahan possuía uma segurança e encantamento próprios de mulheres mais maduras, uma vez que seu espírito era dotado de uma vasta experiência anterior, voltando à Terra em nova jornada evolutiva, para ampliar as suas conquistas e auxiliar os entes amados. Admirado de tal situação e, deixando passar a impressão forte que lhe havia envolvido o ser, o sacerdote aceitou a reverência, correspondendo-lhe a 32 cortesia e falando afável. Agradeço tão elevada consideração, jovem Marnahan, mas creio que a nobre Kimnut estará melhor acompanhada pelas duas jovens e belas deusas, protetoras do que por este taciturno hóspede que vos saúda. Seja bem-vindo, Atsek! Exclamou a senhora, enxugando as lágrimas com um pedaço de linho. Salve, nobre Kimnut, esposa tão querida do nobre Nekefri. Vejo em vossos olhos o véu da angústia que torna a vossa beleza refém de forças indignas de existirem em vosso ser. Antes fosse assim, sábio sacerdote. A angústia que me aflige é bem própria dos humanos mortais que se veem defrontados pelas modificações brutais e injustas em seu modo de viver, como se a desgraça resolvesse-se abater sobre nossas cabeças, por ira dos deuses, até então nossos amigos. Mas os deuses nos ajudam sempre para que tenhamos forças para sabermos ser seus dignos seguidores nas horas da dificuldade. Imagine, nobre Kimnut, se não existissem os dissabores da vida, o que seria dos deuses? Nós que estamos acostumados a procurar-lhes ajuda, se não tivéssemos problemas para enfrentar, os condenaríamos a uma vida sem trabalhos e sem nenhuma graça, já que, se não tivéssemos obstáculos, não procuraríamos a sua proteção. Estaríamos acomodados em nossas cascas como um escaravelho que se oculta na areia do deserto, ali passa a sua vida. Ouvindo-lhe a palavra serena e sem críticas diretas, as três mulheres permaneciam silenciosas. Aproveitando-se do momento favorável, Atsek continuou. Nossa conduta para com o sublime tem sido de 33 uma irresponsabilidade a toda prova. Procuramos a sua proteção para os problemas que nos perturbam, mas não nos damos conta do quanto perturbamos os outros com os nossos atos. Não me refiro a vós, Kimnut. Falo de maneira geral, analisando nossa posição perante os nossos conceitos religiosos. Veja entre os próprios sacerdotes, criaturas cultas e preparadas para as ligações com o sublime. Tão logo se viram banidos de seus templos de pedra, dentro dos quais boa parte deles se valia de suas prerrogativas pessoais para explorar a credulidade alheia, passaram a conspirar contra o rei a quem devem honrar com o seu respeito. Perdemos os privilégios materiais, por isso, a maioria dos ditos sacerdotes perdeu, igualmente, a razão, como se nunca tivessem tido acesso às leis mais profundas e sábias da vida. Tais perdas se encontram no caminho de todos os homens a fazê-los conhecerem-se melhor e, ao mesmo tempo, identificar onde estão as fraquezas humanas que
precisam ser extirpadas. E, para isso, ainda não nos vemos dispensados, seja do fogo purificador, seja da dor, que faz pensar melhor. Kimnut ouvia tais conselhos sem conseguir atinar para a profundidade que encerravam, escutando-os apenas como opinião de alguém que estava fora do problema e que, por isso, não poderia aquilatar de sua dor pessoal, diante da possibilidade de perder os privilégios que garantiam a sua comodidade, por isso, a sua imaturidade. Atsena, adolescente viva e atenta, ouvia-lhe os conceitos entre curiosa e interessada, sem poder, por ora, deles extrair toda a conotação mais oculta e sábia, por faltar-lhe a necessária maturação mental e emocional. Marnahan, entretanto, era flor desabrochada, apta a captar com maiores recursos mentais e espirituais as colorações mais brilhantes dos conceitos manifestados por Atsek, naquela breve avaliação sobre os problemas 34 humanos. Diante disso, não pôde deixar de atribuir razão ao sacerdote pela forma clara e lógica em que se exprimira e que, desde há muito tempo, ela também partilhava em suas meditações, sem nunca ter tido a oportunidade de exprimir suas ideias mais secretas. Não se permitiam às mulheres voos filosóficos mais adequados aos homens, de preferência, aos sacerdotes dos diversos templos. Por isso, Marnahan seguia, pensativa e silenciosa, vendo-se surpreendida pelos conceitos de Atsek, em tudo coincidentes com os seus pensamentos. Isso criou nela uma imediata simpatia para com aquele homem que lhe parecia um estranho dentro de sua casa, onde passará a viver há poucos meses, mas que, a partir de agora, pelos seus modos serenos e sábios, passaria a ser um ponto de convergência nas avaliações que fazia do mundo ao seu redor e que não podia expor a mais ninguém. Nunca pensastes, Kimnut, prosseguiu o sacerdote, que tudo aquilo que nós conseguimos para o nosso conforto foi retirado da natureza ou de alguém, seja através de um negócio do qual nós nos saímos melhor do que pensávamos, seja através da força de nossos exércitos, tudo o que acumulamos pertencia a outra pessoa. E essa pessoa não teria, porventura, sua fé nos seus deuses familiares, cultuados igualmente desde tempos remotos. Não lhes solicitaria auxílio e proteção para obter, igualmente, sucesso e vantagens como conforto e estabilidade. Será então que as lutas mesquinhas dos homens são seguidas por uma luta igualmente mesquinha entre os deuses a tentarem salvar os seus protegidos e favorecer-lhes nas suas lides materiais em prejuízo, uns dos outros? Seria correto acharmos que tanto quanto os homens, os deuses se perdem em disputas de poder para favorecer mais a este do que aquele de seus protegidos. O raciocínio de Atsek seguia seguro e inusitado 35 para aquelas mentes perturbadas e inexperientes. Sem conceitos mais profundos, passaremos a viver dentro de um mundo sem solução e sem paz, mesmo entre os deuses a quem pedimos solução e paz para os nossos problemas. Daí, nobres mulheres de Nequefre, precisarmos olhar para os problemas pessoais não como esquecimento por parte dos deuses ou, mesmo, indiferença deles para com nossos destinos, apenas pelo fato de termos perdido ou corrermos o risco de perdermos esta ou aquela vantagem. Posso afirmar, sem medo de errar muito, que quanto mais penso nas coisas sublimes da vida, mais me aproximo dos conceitos que têm sido defendidos por nosso faraó, ainda que isso possa representar para mim até mesmo risco de vida, já que, mesmo como sacerdote do deus Amon-Ra, jamais considerei possível vê-lo iluminar apenas algumas casas escolhidas entre os seus privilegiados, deixando-as dos demais na escuridão. Raia para todos e quando falta, falta para todos igualmente. Mas Nequefre foi chamado à presença de Akenaton e será pressionado a adotar uma conduta que não corresponde à nossa crença, sob pena de perdermos tudo. E se adotar essa crença, os deuses nos abandonarão para sempre. Por isso, ver-nos-emos entregues ao destino mais cruel, falou Kimnut, entre soluços e lágrimas. Calma, Kimnut,
O que existe, até agora, é apenas uma convocação do faraó. Deixai que os dias tragam os seus problemas até nós, quando, então, os enfrentaremos. Todavia, se isso for verdade, nos compete entendermos as escolhas que devemos fazer para não ficarmos perdidos e em pior situação exatamente por não termos tido coragem para escolher. Se vos fosse colocada a situação de escolher entre salvar a vossa vida ou a de qualquer de vossas duas filhas, o que escolheríeis? Ora, Atsec, pereceria eu para que elas vivessem. Exclamou Segura Kinut. 36. Tenho certeza disso, senhora. Todavia, e se a situação fosse a de escolher qual dentre as duas filhas salvar? Se escolhesseis uma, não vos doeria a consciência e o coração pela morte da outra. Preferiríeis, por isso, condenar as duas a morrerem ao invés de tentar de salvar uma delas? A pergunta direta pegara de surpresa a nobre senhora que, confusa, preferiu calar-se para que não se visse mais aturdida. Dessa maneira, Atsec ia agindo sobre aqueles espíritos em crescimento, levando-os a pensar sobre os problemas que se apresentavam para serem resolvidos, de maneira a antecipar-lhes algumas indagações de cunho filosófico e espiritual, a fim de preparar-lhes a alma para os embates futuros. Marnahan, contudo, mais se maravilhava com a simplicidade do sacerdote sincero e amigo, igualmente, identificando-se com ele de forma a surpreender-se com tal fato e acreditar-se tratar de algum encantamento desses tão comuns naquela terra de tantos mistérios, principalmente quando ligados às coisas da alma.